Imagina um cenário onde a conexão de uma das maiores potências do mundo com a Europa está prestes a desaparecer. Você consegue sentir o peso no ar, o silêncio que precede uma mudança radical, enquanto líderes se reúnem em encontros secretos? A delicada ponte ferroviária que une Belarus, Rússia e a continente europeu pode estar prestes a ser desfeita de vez. Isso não é apenas uma questão de transporte, mas uma jogada de xadrez que pode transformar toda a geopolítica da região. Recentemente, em Riga, a capital da Letônia, líderes de países bálticos se reuniram em um castelo antigo, onde o eco de discursos carregados de tensão ressoa pelos corredores de pedra. Ao olhar daqueles que decidem o destino desses trilhos, percebe-se um clima de diplomacia tensa, como se cada palavra estivesse carregada de uma ameaça velada. Mas o que está realmente em jogo? O plano para desmontar as principais linhas ferroviárias da Belarus e Rússia não é uma simples decisão econômica, é uma estratégia que ameaça desmantelar os sonhos de Vladimir Putin de um mundo russo unificado. Se esses trilhos forem de fato desfeitos, será o fim de uma era para o Kremlin, uma medida que pode desencadear uma crise militar de proporções catastróficas. Para o líder de Belarus, Lukashenko, essa possibilidade representa o fim de sua influência econômica e militar na região. Sem esses trilhos, seu exército e seus equipamentos pesados não poderão mais atuar ou defender suas fronteiras como antes. E o que acontecerá com Kaliningrado, essa cidade isolada na costa do Báltico, se ficar sem conexão terrestre? Seria transformada em um enclave totalmente cercado, dependente de transporte marítimo e aéreo, uma situação que aumenta sua vulnerabilidade em meio a tensões crescentes. Neste momento, líderes dos países bálticos já começam a agir, planejando a substituição dessas linhas por uma nova infraestrutura, conhecida como Rail Baltica. Um projeto de 870 quilômetros de ferrovia eletrificada que ligará Tallinn a Varsóvia, construindo uma rota norte-sul, afastando-se do domínio russo. Mas a questão permanece: essa estratégia é apenas uma mudança no transporte ou um golpe certeiro na influência de Moscou? Cada passo que deram na diretriz da desativação dessas linhas revela uma intenção clara: cortar as possibilidades de movimentos militares e logísticos de Rússia e Belarus, fechando uma porta que sempre foi o principal caminho de sua expansão. E, ao fazer isso, eles não estão apenas mudando o cenário logístico, mas também jogando uma peça decisiva no complexo tabuleiro de forças que define o equilíbrio na Europa hoje. Se esses trilhos forem removidos, o que acontecerá com o potencial de invasão? Será que uma força invasora poderá realmente avançar sem seus recursos de apoio? Ou será que essa decisão irá desencadear uma reação de maior escalada? Os efeitos de tudo isso prometem sacudir toda a estrutura de segurança da região, deixando uma dúvida no ar: quem controlará o destino da Europa amanhã? Nas ruas frias e úmidas de Riga, a sombra de um castelo antigo paira sobre decisões que podem abalar o coração da Eurásia. Cada rachadura nas pedras remete ao peso da história, ao cheiro de fogueiras antigas e ao toque gelado do ar que envolve líderes tensos. Você já imaginou um mapa da Europa se desfazendo como um quebra-cabeça quebrado, isolando impérios? Prepare-se para descobrir como 3 pequenas nações estão prestes a humilhar gigantes, cortando suas artérias vitais. Sinta o pânico crescendo, enquanto tanques ficam parados e economias desmoronam. Será que isso acaba com o sonho russo, ou incita uma tempestade ainda maior? Você ousaria desafiar Putin assim? Imagens de trens rugindo sobre trilhos enferrujados, carregados de carga preciosa, ecoam no vento ártico. Líderes dos países bálticos se reuniram em Riga no dia 4 de dezembro, suas vozes ecoando pelas salas geladas do castelo, para debater a segurança regional, a crise energética, as ameaças dos Estados Unidos e o apoio crucial à Ucrânia. Não era apenas conversa. Eles discutiram a possibilidade chocante de desmantelar ferrovias russas e bielorrussas, uma reviravolta que transformaria o jogo geopolítico. O presidente da Estônia, Alar Karis, com tom firme e olhos determinados, exclamou: se fizermos isso, faremos juntos. Ele sublinhou que o processo seria coordenado meticulosamente, com detalhes reforçados para ministros. Imagine esses humanos poderosos, sentindo o peso das decisões sob a pressão de salas abafadas, o aroma de café forte misturado ao suor do medo. Por que os nós bálticos estão arriscando tudo para cortar essas linhas? Ecos de vozes altas ressoam no castelo de Riga, misturando-se ao crepitar de lareiras que lutam contra o frio cortante.
O presidente da Lituânia, Gitanas Nausėda, enfatizou a cooperação vital entre bálticos e poloneses para estabilidade e defesa, sugerindo avaliações profundas pela Comissão Europeia. Já o chefe letão, Edgars Rinkis, alertou: não é só sobre ferrovias, mobilidade restrita pode paralisar tudo. Ele mencionou fatores adicionais que complicam ainda mais o quadro. Segundo fontes ucranianas da RBC, o governo da Letônia avaliará o desmantelamento até o fim de 2025, anunciando decisões no início de 2026. Sabotagens recentes em ferrovias russas, nas regiões de Rostov e Leningrado, provadas com ligações à inteligência ucraniana, expõem a fragilidade dessas rotas críticas. O cheiro de óleo queimado e metal retorcido paira no ar, como preconceição do caos. Os estados bálticos preparam um golpe surpresa contra Kremlin e Minsk, derrubando trilhos russos e bielorrussos não com explosões selvagens, mas com maquinaria pesada e decisões oficiais. Isso criará um abismo inquebrável entre Minsk e Moscou, humilhando aqueles que outrora controlavam o fluxo. Sinta o tremor da terra quando essas máquinas raspam o solo, isolando exiladas. E se isso for o começo de uma avalanche econômica, engolindo fábricas inteiras? Você vê a ironia dita virando real, com líderes bálticos segurando o martelo contra imperadores caídos? Na parte anterior, exploramos como os estados bálticos planejam desmantelar as ferrovias russas e bielorrussas, não com explosões violentas, mas com máquinas de construção e decisões oficiais. Um golpe calculado que abala os corredores de Minsk e Moscou, deixando o Kremlin e seus aliados em pânico silencioso. Imagine o rangido das engrenagens enferrujadas parando de repente. O desmantelamento das linhas ferroviárias bálticas não é só uma alteração no mapa de transportes. É o estalo inicial de um colapso total, uma ferida aberta na veia da economia russa e bielorrussa. Sinta o peso disso, trens paralisados sob neblina gelada, ecoando o desespero de nações presas em seu próprio labirinto. E se esse fosse o fim da ilusão de poder? Vamos mergulhar na Bielorrússia, onde o regime de Lukashenko treme como folhas ao vento frio do Báltico. O governo de Minsk paira sobre um abismo econômico, dependente de exportações gigantescas de potássio e petróleo. Milhões de toneladas que cheiram a terra fértil e promessas vazias. A única rota para driblar as sanções ocidentais? Trilhos de ferro que serpenteiam pela fronteira, levando tudo para os portos de Riga e Ventspils, na Letônia. Esses portos, eles pulsavam como o coração de Minsk, bombeando vida para o mundo. Navios arpando com cargas pesadas, o sal do mar misturando-se ao suor dos trabalhadores. Mas agora? Líderes bálticos afiam as lâminas burocráticas para cortar essa artéria vital. O ar fica mais pesado, carregado de tensão, e se o fluxo parar de uma vez? O que acontece quando esses trilhos somem? Um caos logístico explode como uma tempestade repentina, com vagões abandonados rangendo sob a chuva ácida. Milhões de toneladas de potássio bielorrusso se empilham na fronteira. Pilhas imensas, úmidas de orvalho noturno, bloqueando estradas poeirentas. Transportar por caminhões? Seria o suicídio lento de uma economia já frágil. Custos explodem como fogos de artifício proibidos, multiplicando-se em fatores insanos. Competitividade? Reduzida a poeira, zero absoluto, deixando indústrias sufocadas pelo cheiro de falência iminente. Não há escapatória fácil, pergunte-se, como um gigante cambaleia sem suas pernas de aço. O Kremlin sussurra alternativas, redirecionando cargas para os portos de São Petersburgo. Mas ouço o tumulto lá, docas entupidas com o próprio peso russo, guindastes gemendo sob sobrecarga, capacidade esgotada como um grito abafado. A distância? Triplica o sofrimento, esticando rotas como cordas prestes a romper. Essa solução devora margens de lucro da indústria bielorrussa, transformando o ouro em cinzas. Ainda assim, os bens insistem em se mover. Armazéns transbordam, ecoando o silêncio das máquinas paradas, o ar viciado de óleo parado. Fábricas estatais gigantes, orgulho de Lukashenko, tropeçam, salários atrasados, operários sentindo o frio da fome nas palmas calejadas. Ele treme em segredo, esse é o pavor que o assombra, um colapso econômico que racha o chão sob seus pés. A Bielorrússia, outrora forte, agora um castelo de cartas ao vento? Mas espere. O verdadeiro terror não para aí. Vire os olhos para o coração da Europa, onde a Rússia planta sua bandeira isolada, Kaliningrad.
O esclave solitário, cortado do corpo principal como uma ilha fantasmagórica. Suas estradas de suprimentos dependem vorazmente do trânsito ferroviário pela Lituânia. Trilhos que ecoam um ronco distante de trens noturnos, carregando vida para essa fronteira esquecida. Se a Lituânia arranca esses fios de conexão na linha de defesa oriental, o que resta? Uma prisão aquática, dependente de mares traiçoeiros e céus incertos. O vento uivante do Báltico carregando sussurros de isolamento total. Como Moscou sustenta seu posto avançado quando o ferro trai? Prepare-se para um golpe fatal na máquina de guerra russa. Uma ponte ferroviária que une a Europa ao domínio de Putin está prestes a desaparecer, e as consequências são devastadoras. Imagine o pânico quando Belarus ficar isolada, e Kaliningrado se transformar em uma ilha cercada. Vamos mergulhar nessa estratégia perigosa que poderia humilhar o Kremlin e reescrever o mapa geopolítico. Na reunião em Riga, líderes bálticos discutiram cortar os laços ferroviários russos e bielorrussos. O presidente estônio Alar Karis disse que agirão juntos, coordenadamente. O presidente lituano Gitanas Nausėda enfatizou cooperação com a Polônia. O presidente letão Edgars Rinkis alertou sobre restrições à mobilidade. Mídia francesa sugere uma avaliação até o fim de 2025, decisão em 2026. Ataques sabotadores em regiões russas provam a vulnerabilidade. Em vez de explosões, usam máquinas oficiais. Esses trilhos não são apenas aço frio. São vestígios do Império Soviético, que espalharam influência militar e burocrática. Enquanto restavam, a ameaça russa pairava como uma sombra escura sobre mapas e mentes. Agora, talhando-os, os bálticos viram o tabuleiro da guerra híbrida, migrantes, balões ilegais, ciberataques. Não há mais jogos, passagem ou conexão, só um vazio intransponível, cheirando a isolamento forçado. Lembrem-se daquela sensação gelada da cortina de ferro, paredes erguendo-se para conter o Ocidente? Hoje, é o reverso, trilhos removidos para prender a Rússia em sua própria escuridão, sons de motores de guerra silenciados à força. Aqui vem a humilhação, o exército russo se arrasta como vimos na Ucrânia. Caminhões de combustível atolados em lama gelada, perdendo força. Cortando conexões, os bálticos transformam invasões potenciais em pesadelos logísticos antes mesmo de começarem. Tanques russos podem avançar, mas trens de suprimentos ficam presos, um exército sem comida é apenas alvos fáceis. Belarus e Rússia enfrentam o mesmo caos se os trilhos sumirem. Mas os bálticos se salvam? A resposta chocante é Rail Baltica, um corredor independente de 870 km, eletrificado, bitola europeia de 1.435 mm, velocidade até 249 km por hora, de Tallinn a Varsóvia. Essa rota norte-sul, vibrando com eletricidade renovada, ancora os bálticos à Europa. Ao contrário das linhas russas leste-oeste rumo a Moscou, ela oferece liberdade tátil, trilhos novos sob pés firmes. Imagine o clique dos vagões acelerando, cheiro de metal polido no ar. Contra o peso opressor das antigas. Será que o Kremlin entenderá a mensagem? Não queremos seu dinheiro, trens ou vocês. É a resposta a táticas híbridas, fim de migrações forçadas, balões ilegais nas fronteiras, ataques cibernéticos. Os bálticos contra-atacam, virando o cenário, e se Putin reagir com fúria cegante? O golpe geopolítico golpeia a fundo, não só alguns quilômetros de aço, mas um checkmate histórico. Impérios russos e soviéticos dominaram via ferrovias, onde iam os trilhos, seguia controle. As linhas de 1524 mm nos Bálticos eram relíquias imperiais persistentes. Mantendo-as, a volta russa permanecia viva em mapas. Hoje, decisões em Riga, Tallinn e Vilnius encerram o acesso físico à Europa, para sempre? Como isso reverbera na guerra moderna? Onde logística decide vitórias. Pense em tanques presos sem combustível, sons de motores gaguejando na barro vermelho escuro da Ucrânia. Cortando laços na fronteira, os bálticos criam labirintos logísticos para invasões russas. Tropas marcham, mas suprimentos não chegam, vulneráveis a mísseis como MQ-9 Reaper ou Yak-30 Belarus e Rússia colapsam igual? Sem trilhos, Belarus vê exportações de potassa, milhões de toneladas, empilhadas nas fronteiras, cheiro azedo de contêineres paralisados. Caminhões rodoviários multiplicariam custos, matando competitividade.
Alternativas russas em São Petersburgo? Congestionadas, distâncias maiores, líquida margens de lucro. Quando fábricas param, salários não pagam, Lukashenko teme ruína econômica profunda, ruas vazias ecoando desespero. Kaliningrado, o posto avançado russo na Europa, se isola. Dependente de trânsito lituano, sem trilhos no fronteiro leste, transforma-se em ilha. Suprimentos via mar ou ar, muito mais caros, bilhões de rublos em subsídios para o Kremlin. Conflitos potenciais deixam bases militares vulneráveis, navios russos alvos fáceis em Mar Báltico controlado pela OTAN, sons de mísseis costeiros zumbindo. Efeitos psicológicos? Pânico separa o povo, sacudindo a autoridade de Moscou. Os bálticos avaliam custos socioeconômicos, perdendo receita de trânsito, mas o preço da segurança justifica tudo. Mensagem clara: invasões não valem dinheiro, é existência nacional. Voltando a 1945, e com os trens soviéticos avançando, cheiro de óleo diesel queimado nos vagões lotados, calor sufocante de corpos apertados. Agora, esses trilhos viram poeira. Sem paixão, apenas rejeição, não queremos vocês. Resposta a táticas híbridas cruéis, os bálticos adiantam o jogo. Rail Baltica surge como reivindicação, 870 km, duple, 1435 mm, 249 km por hora, Tallinn a Varsóvia. Enquanto linhas antigas ligavam leste-oeste a Moscou escura, essa une norte-sul a Europa, sensação de liberdade nas mãos calosas dos engenheiros. Viu como trilhos podiam colonizar. Russos construíram impérios nele, militares seguindo burocratas. Bálticos agora pagam isso, virando checkmate. Checkmate geopolítico, humilhando o sonho de mundo russo de Putin, e se ele retaliar cortando energia? Sinta o formigamento do medo nas costas, a guerra logística apenas começou. Eles pensam que estão imunes, com suas ferrovias cortadas? Mas e se os bálticos arrancarem as linhas de ferro de russos e bielorrussos deles mesmos? Haverá um substituto para esses trilhos condenados? Aqui entra o Rail Baltica, o corredor da liberdade que une a OTAN com força veloz contra a lentidão russa cheia de sabotagens. Continuando do ponto onde o desmante das ferrovias russas e bielorrussas parece inevitável, os bálticos enfrentam uma pergunta chocante: eles sairão ilesos dessa jogada ousada? Imaginemos o ar fresco da Europa moderna invadindo, enquanto o cheiro de ferrugem soviética se dissipa. Quantas vidas dependerão dessa mudança? Estamos prestes a ver o colapso interno da Rússia, com o gás tóxico da tensão enchendo o ar, lembrando o coração batendo acelerado de quem sente o fim chegando. Reescrevendo completamente, eis o arco dramático, um corredor de ferro, 870 km, totalmente eletrificado, de bitola europeia de 1435 mm, com dupla pista, correndo de Tallinn a Varsóvia até 249 km por hora. Este projeto âncora os países bálticos à Europa, virando as linhas russas de leste-oeste para Moscou em sul-norte, direto ao coração da Europa. Não é apenas transporte, é a eliminação total da influência militar e econômica russa na região. Enquanto vagões russos do século XIX enferrujam na fronteira, equipamentos da OTAN chegam a Narva, o ponto mais oriental da Estônia, em horas via Rail Baltica. Essa assimetria tecnológica derruba todos os cálculos do Kremlin. Você sente o frio do metal antigo contrastando com o zumbido elétrico moderno? Os analistas de logística e os especialistas da OCDE confirmam, essa jogada sufocará a conexão de Kaliningrado com a Rússia e a capacidade de exportação da Bielorrússia. Especialmente, a opção da Lituânia de fechar completamente a fronteira com a Bielorrússia seria um golpe mortal no regime de Minsk. Não mais balões contrabandeados, mas o sonho da Estônia, Letônia e Lituânia se tornando isoladas em ruína econômica. Sinta o grito silencioso das fábricas parando, o chão tremendo com cargas empilhadas. Como ela reagirá, humilhada pela impossibilidade de escapar dessa armadilha logística? Mas vá mais fundo, o exército russo é um exército de trilhos. Sua logística, suprimentos e transporte de pessoal dependem 90% das ferrovias. E essas linhas, ao contrário da Europa, têm 1520 mm de largura desde a era tsarista. Era para impedir trens europeus de entrar na Rússia. Agora, a arma volta contra si mesma. Quando os bálticos removerem esses trilhos legados russos de seu território, os vagões russos ficarão presos na fronteira.
Fisicamente incapazes de prosseguir, porque suas bitolas não combinam. Sinta o render metálico desacelerando, o ar pesado de fracasso. Uma brigada blindada da OTAN saindo da Alemanha ou Polônia poderia chegar à fronteira russa em horas, sem transferências ou mudanças de rodas. Reviravolta grotesca, a suavidade logística da OTAN contra a grosseria russa. Como Putin suportará essa humilhação tecnológica, vendo seu império colapsar com um único corte? O RZD, a ferrovia russa, é um dos maiores empregadores do país, a espinha dorsal do Estado. Fechando trilhos, empregos evaporam. A rede vital se quebra. Você ouve o uivo do vento nas estações vazias, o cheiro de óleo velho se dissipando na poeira? E se o trem do colapso interno acelerar, abalando o Kremlin de dentro para fora? Fecha uma trepe neste plano, ou será a redenção inesperada que reinventa a Europa Oriental? Imagina os tanques russos presos na fronteira, incapazes de avançar porque seus eixos simplesmente não combinam. É físico, intransponível. Uma brigada blindada da OTAN partindo da Alemanha ou Polônia poderia chegar à fronteira russa em horas, sem transferências, sem ajustes de rodas. Essa é a assimetria tecnológica. Será que essa ruptura revela o pânico escondido no Kremlin? A logística ágil e moderna da OTAN contra a russa, lenta e vulnerável a sabotagens. Sinta o cheiro de óleo diesel em trilhos enferrujados, o toque gelado das rodas paradas no barro gelado. Sentimos a pressão crescendo no coração de Moscou, onde as ferrovias russas, a RZD, sustentam empregos em massa e o orçamento estatal? E se fechar essa linha ocidental for o estupim para bilhões em déficit, vagões ociosos e desemprego em massa, humilhando Putin com pressões internas que racham o regime? É aqui que o pesadelo começa, com o colapso do fronte interno. Então, o apelo do presidente lituano Gitanas Nausėda da Comissão Europeia transforma tudo em realidade. Não é só defesa báltica, é europeia. Europa preparada para a guerra, fortalecendo fronteiras orientais ao desmantelar trilhos. Ouve-se o eco distante de trens fantasma? Percebemos o perfume amargo de isolamento, o frio cortante do metal sendo arrancado? Por quê? Porque a mensagem é clara, vocês não fazem parte da Europa, jamais farão. Será que essa decisão ousada marca o fim da Era Cinzenta, onde se negociava com leste e oeste? Reviravolta, não mais hegemonia russa por um século, mas claustrofobia estratégica para o Kremlin, portas ocidentais trancadas e estradas apagadas do mapa. Agora, voltando ao sofrimento de Belarus, essa remoção de trilhos a transforma numa casa abandonada ao fundo de um beco sem saída, onde milhões de toneladas de potássio, suas exportações vitais, se amontoam na fronteira, impossíveis de despachar por rodovias caras demais. Sem alternativas reais exceto portos russos congestionados, cuspindo lucros e forçando fábricas a parar, salários impagos, ruína econômica. Cheira fertilizantes empilhados sob neve, toca-se o pânico em bolsos vazios dos trabalhadores. E Kaliningrado? Isolado como uma balsa à deriva num mar tempestuoso, dependente de mar e ar caríssimos, com bases militares vulneráveis a navios da OTAN, ondas de pânico sacudindo a autoridade de Moscou. Você acha que isso é só logística? É guerra psicológica, um cerco invisível, reviravolta chocante. Enquanto trilhos russos partem, o Rail Baltica surge, 870 km de liberdade em bitola de 1435 mm. Trilhos duplos até 249 km por hora, ligando Tallinn a Varsóvia, ancorando os Bálticos ao ocidente. Imagina tanques russos presos, incapazes de prosseguir porque os eixos não combinam. Fisicamente impossíveis. Uma brigada blindada da OTAN saindo da Alemanha ou Polônia chegaria à fronteira russa em horas, sem transferências ou trocas de rodas. Essa é a assimetria tecnológica. E se isso desencadeasse o tema do colapso do fronte interno da Rússia? Logística moderna e integrada da OTAN contra a russa, pesada, lenta e propensa a sabotagens. Ouço o render dos vagões freando no escuro, sinto o ar carregado de fumaça diesel, o gosto salgado do medo entre trilhos gelados. ARZD. Maior empregadora russa, sustentáculo do Estado. Fechar a linha ocidental significa bilhões em perdas, vagões vazios empilhando-se como fantasmas, desemprego ferroviário pressionando o Kremlin. E sem trilhos ocidentais, o Kremlin perde esperança de comércio retomado, sanções levantadas. Sem trilhos, não há comércio. Não há esperança.
Apaixonante ou aterrorizante? Reviravolta inesperada, essa manobra expõe a vulnerabilidade russa, transformando qualquer avanço em desastre logístico. Então, o apelo do presidente lituano Gitanas Nausėda da Comissão Europeia confirma, não é defesa báltica isolada, mas europeia. Europa se prepara para a guerra possível, defendendo-se da fronteira oriental desmantelando ferrovias. Imagina o som de metal sendo arrancado, o cheiro de óleo evaporando, o toque áspero do concreto substituindo trilhos. Por quê? Porque a mensagem para a Rússia é brutal. Você não pertence à Europa, nunca pertencerá. Os bálticos ousaram, acabaram a zona cinzenta. Era de negociações bilaterais acabou. Remoção de trilhos pode marcar o fim físico da hegemonia russa centenária na região. Para o Kremlin, claustrofobia estratégica, portões ocidentais não só trancados, mas estradas apagadas do mapa. Belarus entra numa transformação sinistra, casa abandonada em beco morto, milhões de toneladas de potássio estocadas na fronteira, exportações vitais impossíveis de mover por estradas sufocantes em custos, sem alternativas viáveis além de portos russos congestionados, cuspindo margens de lucro, obrigando fábricas a pararem, pagamentos salariais evaporando, processo econômico devastador que Lukashenko mais teme. Sinta o ar sufocante de depósitos cheios, paladares amargos de perdas. E Kaliningrado? A Drift como balsa em mar tormentoso, logística trânsito ferroviário lituano, remoção de trilhos faz dele ilha, dependem de mar e ar dispendiosos, bases militares expostas por navios OTAN, ondas de pânico ameaçando a autoridade moscovita. Questão retórica. Isso os faz sentir derrota iminente? No contexto mais amplo, desmantelamento ferroviário não é mudança simples em transporte. Pode ser primeiro tiro numa guerra sistêmica contra economias russa e bielorrussa. Olhando para Belarus, posição de Lukashenko, governança dependem de notas exportações de potássio e petróleo, única salvação por ferrovia via portos bálticos como Riga e Ventspils, veia vital ao mundo. Líderes bálticos prontos a cortá-la. Que acontece então? Grade logística travada. Milhões de toneladas de potássio amontoam na fronteira, transporte rodoviário suicídio econômico, custos multiplicados, competitividade zero. E alternativas? Kremlin oferece redirecionamento para portos São Petersburgo, já abarrotados, capacidade insuficiente, distâncias muito maiores, alternativas que aniquilam margens bielorrussas. Mercadorias devem mover-se, depósitos cheios significam fábricas paradas, instalações estatais enormes incapazes de salarizar funcionários. Cenário que Lukashenko mais teme, nação em processo econômico grave. Tempo para pesadelo verdadeiro, Kaliningrado, posição avançada russa no coração europeu, esclave cortado do Mailan. Logística depende largamente de trânsito ferroviário através Lituânia. Se Lituânia remove trilhos na fronteira bielorrussa como linha defesa oriental, Kaliningrado efetivamente ilha. Rússia completamente dependem de transporte mar e aéreo para suprir Kaliningrado. Cada tonelada por trem custa vezes mais por navio ou avião. Moscou pode gastar bilhões em rublos subsídios habitantes. Cenário ferrovia removida também levanta vulnerabilidade militar região especial, remuniciamento bases, mísseis, tropa dependem navios no Báltico, agora Lago OTAN. Navios alvos abertos para marinha e mísseis costeiros OTAN em conflito possível. Outra mão, remoção completa poderia criar efeito sítio psicológico em Kaliningrado, gente sente cortada do resto Rússia. Falta transporte presságio ruim. Situação poderia criar onda pânico sacudindo a autoridade Moscou na região. Estado latão presidente Edgar Rinquis revela pobreza climático, não apenas relacionado ao rego ferroviária, mas mobilidade estrategicamente restrita, criança fatores. Mídia ucraniana local via RBC Ucrânia reporta governo letão avalia desmantelamento rotas ucranianas estranhas por fim 2025, anunciando decisão início 2026. Mas situação grãos muda já. Sabotagens ferrovia nas regiões Rostov e Leningrad por partisans apoiados. Inteligência ucraniana usa quanta volatilidade rotas. Agora estados bálticos preparam segundo strike Kremlin e Minsk, plano desmantelamento rotas russas e bielorrussas. Mas bálticos planejam não explosões, mas maquinaria construção e oficial criação. Strike criado decisão, feito além política, corredores Minsk e Moscou.
Declaração presidente letão que avalia aspectos socioeconômicos mostra consciência manobra custará economias bálticas. Todavia mensagem Bálticos clara agora, preço segurança pago, custe que seja. Estados bálticos aceitam perda receita trânsito russo. Por que preço comércio Rússia não dinheiro, mas questão existência nacional? Remoção Trilhos envia mensagem Moscou, não queremos dinheiro, não tremes, não vocês. Situação também resposta a táticas guerra híbrida Kremlin, migrantes belarus, balões ilegais fronteira, ataques cibernéticos. Bálticos não esperam defensivamente. Desmantelando trilhos, virando tabuleiro xadrez guerra híbrida. Não jogo agora, não passagem, não conexão, apenas vazio intransponível. O que vemos não remoção alguns 100 km aço. Isso checkmate geopolítico. História, Império Russo então União Soviética espalharam poder através ferrovias, onde trilhos iam, militar russo, burocracia, controle seguiam. Trilhos 1520 mm bitola Estados Bálticos restos físicos projeto imperial. Enquanto permaneceram, possibilidade retorno Rússia viva Minas e mapas. Hoje, decisão Riga, Tallinn, Vilnius termina permanentemente acesso físico Rússia-Europa. Reverse ferro cortina. Guerra Fria, paredes construídas manter Oeste fora. Agora, trilhos removidos manter Rússia dentro, aprisionando trevas próprias. Vamos analisar dimensão militar e estratégia contexto muito amplo. Modern guerra e logoística. Vimos Ucrânia, momento exército russo distância junções ferroviária, torna-se apoptosis, gazeiros estoque mude, perde capacidade operacional. Cortando conexões ferroviária fronteiras. Bálticos Turing qualquer tentativa invasão russa pesadelo logístico antes começar. Tanques russos podem alcançar fronteira, mas treino e suprimento alimenta não. Exército sem suprimentos meramente alvo movendo. Situação Rússia e Belarus enfrentaria trilhos ferrovia completamente desmantelados aparece não diferente. Mas bátricos desmantelam ferrovias pertencentes Rússia e Belarus, estejam completamente inafetados? Há substituto trilhos destinados remoção? Aqui entra Rio Báltica. 870 km, completamente electrified, padrão europeu 1435 mm bitola, trajetória dupla liberdade, capaz velocidades até 249 km/h, construído Tallinn para Varsóvia. Projeto literalmente âncora Bálticos para a Europa. Enquanto antigas linhas russas correm leste-oeste Moscou, Rio Báltica corre norte-sul. Imagina os tanques russos presos na fronteira, incapazes de prosseguir porque seus eixos simplesmente não combinam. É físico, intransponível. Uma brigada blindada da OTAN partindo da Alemanha ou Polônia chegaria à fronteira russa em horas, sem transferências ou ajustes de rodas. Essa é a assimetria tecnológica. Será que essa manobra revela a fraqueza logística da Rússia, moderna e pública contra a lentidão vulnerável a sabotagens? Sinta o render metálico de vagões parados sob neve pesada, toque o frio causticante dos trilhos congelados, inalinhado o odor diesel intoxicante. E se fechar essa linha ocidental for o gatilho para bilhões em perdas na RZD, maior empregadora russa, com vagões ociosos empilhando-se desemprego ferroviário sufocando o Kremlin? É uma reviravolta angustiante. Comércio europeu se torna impossível sem trilhos, e com ele, qualquer esperança de sanções aliviadas. Cooperativas ou devastadoras essas consequências? Cliffhanger sedutor. O apelo malogrado do Kremlin em redirecionar mercadorias para portos russos congestionados só acelera a queda. Agora, o pedido do presidente lituano Gitanas Naus da Comissão Europeia leva tudo à defesa continental, não apenas nacional. Europa se prepara para a guerra insidioso, fortificando fronteiras orientais ao desmantelar ferrovias. Ouça o estrondo de maquinaria arrancando metal, sinta o vento gelado carregado de poeira oxidada, guste a amargura da divisão inegável. Alguém diria que isso é revanchismo? Não, a mensagem para Moscou é cortante, eles não pertencem à Europa, nunca pertenceram. Os bálticos ousam encerrar a era ambígua de negócios entre leste. Imagine isso, trilhos de ferro enferrujados, echoando o peso de impérios caídos, sendo arrancados do solo europeu como se fossem veias cortadas de um corpo vivo. Cheiro de óleo diesel ainda pairando no ar parado, o som de metal rangendo contra metal, um grito silencioso de nações divididas. Você sabia que a ponte ferroviária russa para o ocidente está prestes a desaparecer? Isso não é ficção,
É o fim econômico implacável para Belarus e um pesadelo logístico para Kaliningrado, uma esclave russa cercada por inimigos. Mas quem pagará o preço? E se Putin retaliar com uma fúria que embase a Europa em fogo? Há semanas, líderes de Estônia, Letônia e Lituânia reuniram-se no castelo de Riga, sob céus cinzentos e ventos gélidos que pareciam sussurrar conspirações. O ar era tenso, carregado do aroma de café forte e cinzas de cigarros esquecidos, enquanto diplomatas internos impecáveis mascaravam discussões sobre segurança que vão além das fronteiras. Eles falavam de modernizar defesas, apoiar a Ucrânia, mas o verdadeiro amortão era desmantelar trajetos ferroviários russos e bielorrussos, não com explosões selvagens, mas com máquinas oficiais de construção, erguendo barreiras invisíveis. Alar Karis, presidente estoniano, prometeu coordenação unida: se agimos, fazemos juntos. Gitanas Nausėda da Lituânia enfatizou cooperação com a Polônia para estabilidade. Edgar Rinkis da Letônia alertou para restrições de mobilidade, sabotagens já provadas pelas inteligências ucranianas em Rostov e Leningrado. Medina RBC Ucrânia relatou avaliação até 2025, decisão em 2026. Então, esse plano é uma arma contra Kremlin e Minsk. Cortando laços que ligam Moscou às portas da Europa através de Belarus. E se os trilhos sumissem? Pense na Belarus de Lukashenko, seu regime pendurado no fio da dependência econômica, exportações de potássio e petróleo apodrecendo como frutas esquecidas em armazéns úmidos. Cheiro acre de fertilizantes empilhados, o peso sufocante em containers cheios, fábricas silenciadas quando armazéns transbordam. Sem ferrovias, bens ficam presos, salários não pagam, e a economia quebra como vidro rachado. Portos como Riga e Ventspils eram a linha de vida bielorrussa ao mundo. Agora, bálticos cortam-na, provocando bloqueios logísticos. Trânsito pelas estradas? Um suicídio econômico, custos multiplicados, competitividade zero. Kremlin oferece portos de São Petersburgo, mas eles congestionam, distâncias alongam, margens diluídas a nada. Factorias param, sociedades estremecem, o pavor de Lukashenko é real, Belarus à beira de colapso financeiro, exército imobilizado à fronteira. Mas o verdadeiro horror é Kaliningrado, enclave russo no coração europeu, isolado sem terra. Dependente de transito lituano, sua logística pende da ponte ferroviária. Remova os trilhos, e vira ilha, suprimentos marinhos e aéreos custam bilhões, vulneráveis a NATO no Báltico. Voar ou navegar? Cada tonelada multiplica despesas, subsídios em rublos para habitantes. Militarmente, bases e mísseis precisam reabastecer, cedendo às naus europeias. Clima psicológico de cerco provoca pânico, autoridade moscovita abalada. Cheiro de sal marinho misturado a diesel queimado, som de ondas batendo como ameaças. Baltos avaliam custos socioeconômicos, mas priorizam segurança. Trânsito russo não vale existência nacional, rejeição explícita. Essa estratégia derruba o tabuleiro híbrido de guerra russa, migrantes de Belarus, balões ilegais, ciberataques. Agora, baltos contra-atacam removendo vínculos, criando vazio intransponível. Não poucas centenas de quilômetros de aço, mas checkmate geopolítico. Império Russo expandia por trilhos, onde iam, controle seguia. Gauge de 1520 mm, legados soviéticos, possibilidades de retorno vivos. Decisão em Riga, Tallinn, Vilna termina acesso físico russo à Europa. Reverso da cortina de ferro, muros isolavam o Ocidente antes, agora, trilhos contêm Rússia em escuridão própria. Guerra moderna é logística. Exército russo, 90% dependente de trilhos, fica paralisado sem eles. Como na Ucrânia, tanques afundam na lama sem combustível. Baltos cortam conexões na fronteira, vir. Após uma decisão estratégica de severar as linhas ferroviárias na fronteira com Belarus, um cenário de pesadelo emerge para a região de Kaliningrad. Este território, um enclave distante, atualmente depende completamente do transporte ferroviário por transação com a Lituânia. Imagine a sensação de uma corda cortando o fluxo de mercadorias. Com as ferrovias cortadas, Kaliningrad poderia se transformar em uma ilha isolada. Sem acesso terrestre, a dependência de transporte marítimo e aéreo dispararia, elevando os custos ao infinito.
Cada tonelada de carga que antes via trem se tornaria uma fortuna em transporte por navios ou aviões, enquanto bilhões de rublos poderiam precisar ser gastos por Moscou para manter a população. Uma conta que ninguém quer pagar. E o que dizer da vulnerabilidade militar? Sem ferrovias, os recursos, mísseis e tropas precisariam depender de navios no Mar Báltico, que virou um templo da NATO. Esses alvos abertos poderiam ser atingidos por mísseis costeiros ou a frota NATO em qualquer conflito. Mas o maior impacto psicológico é ainda mais inquietante, a sensação de isolamento. Comunidades inteiras poderiam se sentir abandonadas, cortadas do resto do país. Uma onda de pânico poderia emergir, abalando a própria autoridade de Moscou na região. Será que o Kremlin já sentiu essa derrota silenciosa? Enquanto isso, os líderes bálticos deixam claro que estão dispostos a pagar por segurança. Estão prontos para abrir mão de receitas de trânsito russo, entendendo que, nesta postura, a guerra híbrida vai além de táticas militares, é uma batalha pelo controle da própria sobrevivência nacional. O recado é contundente, eles não querem mais o dinheiro russo, nem os caminhos que ligam a Moscou ao seu coração. Essa decisão também responde às ações de guerra híbrida do Kremlin, migrantes ilegais, balões clandestinos e ataques cibernéticos. Os países bálticos deixaram de agir na defensiva, eles estão desconstruindo o tabuleiro. Na prática, cortando a força de operação de uma potência que há décadas tenta exercer sua influência através de ferrovias e conexões físicas. O que antes parecia uma linha de transporte, agora é uma sentença de isolamento. Uma estratégia que grita, não queremos sua presença, nem sua influência, nem seu poder. Lembre-se, o que estamos assistindo não é apenas o fim de uma ferrovia. É um movimento político de tirar o poder de Moscou do coração da Europa. Um cheque-mate silencioso, produzido nos bastidores de uma nova era de ameaças. E tudo começa agora, na ferrovia que conecta os interesses, as alianças e a própria sobrevivência de nações inteiras.